Bom, entendendo como o mercado funciona também, pessoal, também tem que puxar um detalhe muito importante, tá? A Nasdaq, ela já atingiu o nível 50 do RSI. Dentro de um bear market, se o preço da tendência continua sendo de baixa, e isso eu tenho que explicar muito bem para o pessoal que não entende muito bem o RSI, se você pega o RSI semanal, diário ou de gráfico de 4 horas, é a seguinte leitura, tá? Se o preço está acima da região 50 do RSI, se ele está acima de 50 do RSI, acho que o meu mouse está dando umas travadas aqui. Ele vai na zona de sobrecompra e volta, e vai na zona de sobrecompra, volta para a zona de 50, volta para a zona, ou para a zona 60 às vezes também. Mas ele volta para o meio do RSI, tá? Isso aqui é tendência de alta semanal. Só que acontece o verdadeiro também. Se ele está indo para a zona 50, volta para baixo da zona 50, entra na zona 50, volta para baixo da zona 50, isso significa tendência de baixa semanal, tá? Então, quando nós temos bull market, nós temos esse comportamento do RSI. A gente tem o RSI indo fazendo estruturas de topos e fundos ascendentes no preço, enquanto no RSI nós temos um movimento lateral dentro de uma banda, tá? Que é a banda superior acima da região 50 do RSI. Então aqui foi o covidão, teve o desespero, o grande despejo, o covidão, depois aquela alta, né, permanente. Então, o RSI, quando está em tendência de alta, nós temos uma zona bull, tá? Então vamos aqui marcar aqui, ó, eu vou traçar aqui para vocês, vamos colocar aqui, ó, essa é a zona, vamos colocar aqui, ó, essa é a zona de tendência de baixa. Enquanto o RSI estiver abaixo aqui, entramos em tendência de baixa e continuamos em tendência de baixa. Isso no gráfico diário, semanal ou de 4 horas, tanto faz, tá? O RSI ele vai funcionar igual para esses tempos gráficos. E quando nós temos uma tendência de alta, é quando o RSI se mantém. Bom, com a alta de 2 meses atrás, desses 2 últimos meses, a gente tentou entrar dentro da tendência, certo? Só que tem um detalhe muito importante. Para a gente continuar a tendência de alta aqui do mercado, dos mercados, e sentir essa tendência de alta, nós temos que ver o RSI se mantendo acima de 50 e vindo para cima aqui, ó. Tá? No semanal. Isso seria tendência de alta semanal. Como ele veio aqui e ele tocou num suporte perdido, aqui, num suporte perdido, e agindo como resistência, nós podemos indicar que nós estamos em zona neutra. Nós estamos em zona de indefinição. Em zona de indefinição vem o quê? Lateralidade, a porra toda, né? Então, em zona de indefinição, pessoal, geralmente indica que essa provavelmente vai ser uma semana lateral, tá? Com uma semana lateral, se a gente tiver mais uma semana de alta, já começa a ficar gostoso e interessante acreditar em uma tendência de alta mais longa, porque daí o RSI indicaria força compradora o suficiente para manter uma tendência de bull market, tá? Nem que seja um bull market mais curto, mas seria um bull market, tá? Nem que seria 4 meses de bull market, sei lá, um bull market pequeno, mas mais curto. Só que se ele chegar nessa zona aqui, me parece que ele vai fazer exatamente isso, ele chega nessa zona do preço aqui, ele toca no suporte anterior aqui, que foi perdido, age como resistência e começa a enfraquecer. Isso significa que se ele voltar para dentro aqui, a gente pode ampliar o período semanal de tendência de baixa, né? Então, o que vocês viram aqui atrás na tendência de alta, a gente pode ver isso refletido na tendência de baixa do RSI semanal da Nasdaq, do S&P 500 e assim por diante. Eu queria dar uma olhada no Ethereum. Ó, o semanal, apesar dessa alta, ele veio mais forte que o BTC, ele ainda não chegou na região 50. Então, o semanal do Ethereum também tendência de baixa. Beleza? Essa é uma região muito perigosa, tá? Quando chega aproximada na 50 do semanal aqui dentro de um bear market. É uma falsa sensação de alta. Por quê? Porque em consolidação de fundo, o semanal do Ethereum, ele gosta de fazer isso daqui, ó. Ele vem para 50. O preço pode subir até $2.100, até 2.500. Volta para essa região, testa esse fundo aqui, o RSI inverte antes aqui, ó. Ele faz um pivô de alta antes do preço.
Então, no caso, a gente poderia ver a seguinte situação. E é isso que eu tô de olho, tá? Como os preços dos ativos eles vão antecipar o que vai acontecer, se nas semanas seguintes aqui, nas próximas 4 semanas, a gente começar a cair por conta do risco, né, da elevação da taxa de juros e tudo mais, que eu acho que vai acontecer, o Fed já está cantando isso, é muito possível o seguinte, e é isso que eu gostaria de ver, ó. Se o preço caísse aqui mais uma vez, para esse fundo aqui, então o preço do Ethereum cai nas próximas semanas, vamos dizer que ele cai até $800 mais uma vez. Só que no RSI você vê que ele encontrou o fundo anterior, ou seja, ele tocou o fundo anterior aqui, ó, ele fez um pivô de alta aqui. Isso aqui é uma divergência que eu gosto muito, tá? Porque geralmente isso é um fundo de capitulação com o mercado fazendo um fundo duplo semanal chamado Bear Trap, onde você teria mais uma oportunidade de comprar ele a $800 com uma divergência bullish no gráfico do RSI semanal. Então o RSI semanal ele já indicaria a retomada de alta, enquanto que nas semanas ele viesse com baixa. Esse seria o ideal, tá? Esse seria o ideal. Lógico, isso precisaria de várias semanas, então isso seria até o final do ano, não sei. Tem que ver como o mercado vai se comportar. Se ele fizer também, ele pode fazer assim antes, né? Ele pode vir dessa onda de alta que nós tivemos aqui, ó. Ele pode fazer uma simples retração de FIBO, parar em $1.300 ou $1.400 e começar a subir. Também seria uma construção de consolidação de fundo, onde ele poderia fazer convergente com o RSI, também poderia ser, com um toque na média dourada, a média dourada do RSI. E conforme eu expliquei para vocês, provavelmente a próxima temporada de alta do Ethereum e do Bitcoin vai ser a mais forte de todas, tá? Por quê? Porque o mercado está muito sensível a um pouco de esperança, o preço já atinge níveis mais interessantes. Então, se eu fosse localizar uma oportunidade, provavelmente essa oportunidade vai ser mais lá para o final do ano, entre dezembro e janeiro, de comprar a consolidação e a construção de fundo aqui se eu fosse avaliar um desenho semanal do gráfico do Ethereum e do gráfico do Bitcoin. Então eu estou de olho o seguinte, o RSI ele pode vir até a zona 50 do semanal ainda do Ethereum, podendo chegar até os $2.100 a $2.500 no curto prazo, principalmente se empolgar o mercado ao longo dessa semana. Depois ele pode arrefecer junto com o contexto macroeconômico, ao mesmo tempo S&P 500 fazer o beijinho da morte e ter a realização de lucro. E geralmente quando nós temos o beijo da morte é compra de longo prazo. Então se a gente tiver essa queda, essa realização de lucro, vai ser bem interessante. Outra coisa interessante também, e a última que eu vou comentar antes da gente fechar a live, é se o beijo da morte for estabelecido, ele vai se segurar nessa região, na média de 21 semanas aqui, podendo tocar na média 21 e retrair, tá? Sabendo também que essa é uma retração de Fibonacci dessa onda mais curta, região 618 de Fibo aí no gráfico do Ethereum. $2.091 aí seria a Fibo 618, né? Lembrando que essa aqui é uma região que somada na retração de Fibonacci, nós temos a probabilidade aí, deixa eu pegar aqui, Fofolete, nós temos a probabilidade de 70% da retração acontecer em 2.100. Aliás, 2.000. Vou pegar aqui, ó. Retração aqui, ó. 10% de retração desse movimento aqui mais curto acontecer em $2.100, 10%. Tá? Só que tem um detalhe aqui. Essa é da perninha mais curta. A minha dúvida é, ele vai retrair a 0,5 ou a 618 dessa onda mais curta? A 0,5 dessa onda mais longa, que é a mesma região, né? A 0,5 dessa que acontece 70% das vezes, na perna mais longa seria 70%, ó. Então, numa tendência de longo prazo,
2100 tem 70% de chance dele retrair. Ele chegou a 2044, né? Teria espaço para subir um pouquinho mais, tá? E o 618 dele é 2.500. Então, a probabilidade maior do Ethereum se segurar é 2.100 e não 2.500, tá? 2.500 seria maior no movimento mais longo aqui. Mas a maior probabilidade dele se segurar na média 21 aqui, região 0,5 de Fibo, ao mesmo tempo que esse preço aqui, ele é a média 0,5, é a média 618, aliás, é a média 0,5 da perna mais longa e a região 0,618 da perna mais curta aqui, tá? Então aqui, geralmente, dentro desse lugar aqui, ó, aqui vai, na minha opinião, produzir o fundo do Ethereum para o longo prazo, tá? Então, comprando essa zona aqui no longo prazo, tá? Comprando essa zona aqui no longo prazo, na minha concepção, você vai comprar um fundo, tá? Porque eu acho que o mercado ele vai antecipar o movimento de recuperação econômica depois do ano que vem. E aí, 2024, alta infinita. Beleza? Então, eu acho que ele vai consolidar fundo nessa faixa da região aqui. Quais preços melhores para comprar Ethereum na humanidade, né? $873 e $1.500. Então, entre 873, aliás, e 1.490, $1.500 é compra de fundo de Ethereum e compra de fundo de Bitcoin também dentro dessa zona, dentro dessa região aí, tá? Então, região de Bitcoin seria entre 17 mil e 22 mil dólares. Região de Ethereum de comprar oportunidade de fundo, que é aquela oportunidade que eu comprei Cardano naquela época, foi nessa região aí, nessa consolidação de fundo aqui, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!